boa noite. São 6h01. Viva Voz está no ar, com muita informação, análise, bastidores dos principais fatos do Brasil e do mundo na política e na economia. Olá, Carolina Moran. Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes. Seguimos aí acompanhando esse embate entre o Supremo e as empresas do Elon Musk. Tem boas notícias na área da economia e preocupação no cenário externo com Venezuela, além de campanha eleitoral, né? Como se não faltasse assunto. É isso, hoje também tem ponto de vista com a Renata Agostini, a gente vai falar do Pibão com ela e não vamos deixar de falar do Roda Viva com o Marçal também. Então fica com a gente pela próxima hora, porque o que não falta é assunto. A gente já começa acionando a Isis Tassiarini lá em Brasília, porque tem novidade na guerra aí, na queda de braço entre as empresas do Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal. E a Isa está trazendo as informações para a gente. Boa noite, Isa. Oi, Vera. Muito boa noite a você, a Carol e aos ouvintes. Pois é, a Starlink, a outra empresa do bilionário Elon Musk, recuou, voltou atrás e agora diz que vai cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o X no Brasil. Em um comunicado feito no próprio X, mas dos Estados Unidos, já que a plataforma aqui no Brasil está bloqueada, a Starlink chamou a determinação de ilegal, mas disse que vai cumprir a ordem e que vai, inclusive, pedir o bloqueio das contas financeiras da empresa no Brasil. Só que o Supremo informou que esse prazo para o recurso terminou ontem, sem que a Starlink tenha feito nenhum pedido formal de recorrer, né, ao bloqueio das contas financeiras. Lembrando que inicialmente a Starlink tinha comunicado ontem à Anatel que não ia suspender o acesso ao X até que os bens dela fossem desbloqueados. O bloqueio das contas da Starlink ocorreu como forma de garantir o pagamento das multas determinadas por parte do X. E desde que Moraes determinou o bloqueio do X no Brasil, o Supremo, a Anatel e a Polícia Federal informaram que foram alvo de ataques hackers. A PF, inclusive, faz um levantamento preliminar para abrir inquérito para apurar esses ataques. O Supremo, por exemplo, informou que os sistemas foram alvo de milhares de acessos simultâneos com o intuito de desequilibrar a rede e inviabilizar os serviços e que os sistemas ficaram inoperantes por menos de 10 minutos, mas que a equipe técnica agiu rapidamente, retirou os serviços do ar e implantou novas camadas de segurança. A Anatel informou que observou um aumento dos ataques, o que ocasionou instabilidades momentâneas nos sistemas e também nas redes, mas que a equipe de TI, de tecnologia da Anatel agiu de forma contínua para reduzir os impactos e garantir a segurança das operações. No caso da Polícia Federal, a página na internet saiu do ar, mas o sistema foi restabelecido e não houve ataque a nenhum sistema interno. Só para encerrar, Vera, após o bloqueio do X, o Partido Novo e a OAB recorreram. A OAB entrou com uma ação para derrubar aquela multa de R$50 mil por dia para quem acessar a plataforma por meio de aplicativos VPN. Já o Novo fez um complemento daquele recurso que eles entraram ontem, pedindo que a derrubada do X seja apreciada pelo plenário e não só pela primeira turma do Supremo, e para que o bloqueio de contas da Starlink também seja analisado pelo colegiado, ou seja, pelo plenário, que contém o voto dos 11 ministros da Suprema Corte. O relator do recurso do Novo é o ministro Nunes Marques. Vera. Obrigada pelas suas informações, Isa. Pois é, Carol, e agora está acontecendo um fenômeno interessante, previsível, que o 7 de setembro virou um palco também dessa guerra, né? Porque o Bolsonaro colocou um ato aqui para a Avenida Paulista para falar de liberdade de expressão e vai tentar insuflar o discurso a favor de impeachment para ministros do Supremo, etc. E, aparentemente, o presidente Lula resolveu comprar a briga do lado contrário. A repórter Vera Rosa, do Estadão, acaba de informar que Lula convidou o ministro Alexandre de Moraes para participar do 7 de setembro oficial, como uma ideia de fazer um contraponto ao Bolsonaro.
sei se um presidente da República e um ministro da Suprema Corte deveriam cair nessa pilha de fazer contraponto a um ato absolutamente extraoficial de um ex-presidente cassado, sem os direitos políticos válidos. Não sei se isso não é também mostrar que o Bolsonaro ainda consegue comandar a narrativa e consegue comandar a ação política no país. Não tenho certeza da validade dessa estratégia. Talvez acabe elevando a estatura do ato do Bolsonaro, que é um ato extraoficial, enquanto o ato do 7 de setembro com o presidente Lula é um ato oficial, né? Que acontece todos os anos. E que também não deveria ser politizado, né? Dessa maneira. Deveria, exatamente. E não é um convite institucional ao presidente do Supremo, por exemplo, né? O ministro Barroso. Aí, ok, os presidentes dos poderes tradicionalmente participam. Personalizar na figura do Alexandre de Moraes talvez corra esse risco que você está mencionando. Agora, Vera, a Isa citou aí dois recursos, né? Esse da OAB em relação à multa e o outro do Partido Novo, questionando a própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, e que cria uma situação também esdrúxula, né? Porque aí caiu na mão do ministro Nunes Marques, que fica ali com a missão, talvez, de reformar a decisão do colega unilateralmente, uma decisão que já foi referendada pela turma. Não me parece que esse recurso do Partido Novo deva prosperar, né? Imagino que ele não vai pegar essa bola para ele, embora ele vá ser muito pressionado pelos bolsonaristas a fazê-lo, tendo sido sorteado. Se o recurso pede que a questão vá para o pleno, a única coisa que eu vejo que ele pode fazer é talvez pedir para o ministro Barroso colocar no pleno para dirimir qualquer dúvida. Mas mesmo isso, eu acho que é um ato ali de coragem que destoa um pouco do perfil do ministro. Ele não tem comprado esses embates lá dentro, não, nos últimos tempos. Carol, não imagino que ele vá por aí. A ideia do ato do Bolsonaro já é essa de transformar uma coisa entre heróis e vilões, a briga entre o Lula e entre o Musk e o Alexandre de Moraes. Não acho que o Lula deveria entrar nessa pilha, mas vamos ver nos próximos dias se vai se confirmar isso, se o ministro Alexandre de Moraes vai ou não. Retomando aqui um outro assunto que está aí nas últimas semanas bombando, a gente vai falar da questão da indicação do Gabriel Galípolo para o Banco Central. Não vamos falar sobre isso. O Ender Salles está sinalizando aqui para mim. Nós vamos falar sobre o PIB. Hoje saiu o PIB do Brasil no terceiro trimestre, bem maior do que aquele imaginado e que faz aí com que a boa notícia gere algumas preocupações quanto ao futuro. Quem traz as informações para a gente é a Ana. Boa noite, Ana. Boa noite, Vera, e aos ouvintes. O presidente Lula comemorou, Vera, o crescimento do PIB no segundo trimestre de 2024. Em uma publicação em uma rede social, o petista afirmou que a notícia era boa e que o crescimento do PIB no período em 1,4% veio com o aumento dos postos de trabalho, do consumo das famílias e da qualidade de vida. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que o governo vai revisar as estimativas de crescimento do país para este ano. Segundo o Haddad, ao invés de um crescimento de 2,5%, a revisão deve indicar um aumento entre 2,7% e 2,8%, embora algumas estimativas já mostrem, de acordo com o ministro, para um PIB acima de 3% neste ano. Fernando Haddad afirmou ainda que esse crescimento deve fazer o governo também rever as estimativas das receitas para o ano que vem e que, se a atividade econômica continuar em alta, isso ajuda o governo a cumprir a meta fiscal para 2025. Agora nós vamos provavelmente reestimar o PIB para o ano, que deve, pela força com que ele vem se desenvolvendo, deve superar aí 2,7%, 2,8%, e há instituições que já estão projetando um PIB superior a 3%. Isso pode, inclusive, ensejar uma reprojeção das receitas para o ano que vem, se continuar forte como está. Então nós vamos analisar com calma. A peça orçamentária está fechada com o que foi feito em julho, né? Mas de julho para cá o PIB evoluiu mais do que nós imaginávamos na ocasião. Antes da fala de Haddad, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento divulgaram um comunicado avaliando que o crescimento foi superior às estimativas e mostra que o ritmo de atividade seguiu em expansão no segundo trimestre
deste ano, impulsionado pela recuperação da indústria de transformação e construção e pelo avanço dos serviços também. Ainda segundo a Fazenda, a revisão do número deve ficar perto do crescimento do ano passado, em torno de 2,9%. O governo avaliou ainda que os impactos negativos das chuvas no Rio Grande do Sul na atividade foram parcialmente mitigados pelas políticas de apoio. Por fim, a Fazenda acredita, Vera, que nem mesmo as expectativas de recuo na agropecuária e na indústria extrativa devem atrapalhar no fim do ano. A equipe econômica, o ritmo de crescimento deve seguir acentuado, ainda guiado por impulsos vindos do mercado de trabalho e de melhores condições de crédito. Na avaliação do governo, esse cenário pode sofrer interferência em razão de decisões de política monetária do Banco Central que podem prejudicar a recuperação do mercado de crédito. Vera e Carol. Obrigada, Ana, pelas suas informações. É isso, Carol, um copo mais do que meio cheio, o governo ali batendo bumbo em relação a esse número que realmente é bem expressivo de crescimento do PIB e que não estava no radar do mercado. O próprio governo já vinha refazendo as estimativas de crescimento para esse ano para cima e o ministro vinha falando, o ministro Haddad, que o PIB ia surpreender, mas para muitos era aquela coisa de torcida ali de governo e agora se confirma que o segundo trimestre, eu falei terceiro antes, teve aí realmente um resultado muito bom. Mas isso, como a gente tem uma economia aí com algumas deficiências crônicas, causa uma preocupação na outra ponta, que é o risco da inflação sair do controle, fugir do teto da meta e aí o Banco Central ser forçado realmente a apertar nos juros. Então, a gente está sempre nesse fio da navalha, sempre ali. A gente precisa crescer mais para gerar mais renda, para gerar emprego, para ter um crescimento sustentável, mas as nossas fragilidades estruturais da economia fazem com que isso sempre embuta um risco de inflação que nos leva a ficar nessa situação mais complicada. Então, a gente vai falar disso com a Renata Agostini, o que isso joga de pressão sobre o Copom depois do intervalo. Mas agora sim, o tema que eu tinha anunciado antes, o périplo do indicado para a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, por Brasília, para a sua sabatina e depois votação pelo Senado. Quem está com a gente na linha para falar sobre isso é a Samantha Klein. Boa noite, Samantha. Oi, Vera e Carol, muito boa noite. De fato, esse périplo continuou hoje, inclusive fonte ligada ao Banco Central diz que a aceitação está muito boa, mas chamou a atenção que o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, ainda não recebeu Galípolo por aqui. Havia uma previsão disso acontecer, mas de fato acabou não ocorrendo e, portanto, a gente não teve aí essa reunião entre eles. Mas a informação é que Jacques Wagner, que é o líder do governo aqui no Senado, está em contato direto com Galípolo e que se essa reunião acontecer, de fato será aí provavelmente nos próximos dias, possivelmente ainda nesta semana. Mas o que a gente tem em termos de previsão é que a sabatina de Galípolo para suceder Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central deverá ocorrer somente depois das eleições municipais. Ao final da reunião de hoje da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, inclusive, Vera, o presidente do colegiado, Vanderlan Cardoso, negou que aquela previsão do ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais de que a sabatina já poderia ocorrer na CAI na próxima terça-feira, dia 10. E ainda que o governo siga trabalhando com a ideia de realizar a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos ainda na semana que vem, nos bastidores o entendimento é que isso dificilmente vai acontecer. A ideia do Executivo, por sua vez, seria aprovar o nome de Galípolo logo, o quanto antes, a fim também de esvaziar o final da presidência de Campos Neto. Por outro lado, a gente tem um prazo máximo aí até a próxima terça, pois depois disso, como diretor do Banco Central, Galípolo não pode se manifestar nesse período que antecede a reunião do Copom prevista para os dias 17 e 18 de setembro.
e o líder do governo aqui no Senado, Jacques Wagner, conseguimos conversar com ele ali antes da entrada dele no plenário. Ele defendeu que essa sabatina depende de número de senadores na casa. Ele disse que não é o governo quem quer aprovar o nome, mas sim o mercado financeiro ter essa confirmação aí, já que o mercado pediu a indicação do nome o quanto antes, então, que se tivesse essa aprovação. E ele, inclusive, disse o seguinte, que segundo ele, faria-se essa sabatina na CAI, porque aí precisa de 50%, né? Precisa daquele quórum, é uma aprovação tida como garantida, e seria muito mais fácil já aprovar e depois deixar para depois das eleições plenário, o que e não é muito usual, não é, Vera e Carol, porque em geral isso acontece de manhã na CAI e depois à tarde o plenário também faz a sabatina e aprova o nome do presidente, do novo presidente do Senado. Conversei com alguns senadores da oposição que também defendem que essa sabatina ocorra somente depois das eleições. A avaliação deles é que pegou mal o fato do governo não ter fechado ali, acertado com o próprio presidente do Pacheco, também com o Vanderlan Cardoso, que é o presidente da CAI, essa indicação de Galípolo, ainda que tenha surpreendido 0 pessoas, essa indicação ocorreu sem um aviso formal. E nesse sentido, houve também esse estranhamento por aqui no Senado, justamente do fato de Pacheco não ter recebido Galípolo que está fazendo esse périplo desde ontem pelos gabinetes, amanhã vai continuar, e o próprio Vanderlan dado bem claro para o governo de que não é bem assim, tem que acertar essas indicações, e também fragiliza o próprio Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, que ontem mais ou menos cravou como uma data possível da CAI ouvir sabatinar Galípolo na próxima terça-feira, e Vanderlan já disse que isso não vai acontecer. Obrigada, Samantha. Também, como a gente já vinha falando aqui, né, Carol? Parecia meio óbvio que está muito em cima, que tem muita aresta para parar, que tem essa questão das emendas aí que está em aberto, que os caras gostam dessa coisa de ser paparicados e talvez o governo tenha esquecido desse Salam-Alex quando indicou da maneira como indicou, sem fazer toda a liturgia ali de ligar para o Pacheco, avisar, falar, olha, o que o senhor acha? Olha que surpresa, vai ser o Galípolo, ninguém contava com isso, mas o senhor está aqui sabendo em primeira mão e tal. É só uma questão de deferência, né? Porque para surpresa de 0 pessoas. Agora, Vera, falando desses números do PIB, tem essa preocupação com juros e tal, mas tem coisas muito positivas nesse número, né? Porque a gente teve um crescimento forte da taxa de investimento, que mostra que é um crescimento que pode ser continuado, e é um número que vem na esteira da enchente no Rio Grande do Sul, né? Tinha uma dúvida muito grande de qual seria o impacto no PIB, e a economia conseguiu crescer acima do previsto, e também a despeito dessa queda no agro, muito em função da seca, também da enchente no sul do país, de toda essa mudança climática, o que deveria, inclusive, acender um sinal de alerta para quem vive disso, né? Porque essa mudança climática, esse desmatamento não vai ser bom, inclusive economicamente, para quem sobrevive do agronegócio. E já temos aí reação do mercado financeiro, viu, Vera? Várias corretoras revisando para cima as projeções aí de crescimento, né? A partir desses números do IBGE. Unibanco, por exemplo, demora uns dias até sair, né? Toda essa revisão. Estão projetando aí um crescimento de 2,5% para 2024, mas já destacando que tem um viés de alta para a projeção de PIB do ano. Outras instituições já divulgaram novas projeções, por exemplo, a G5 Partners revisou de 2,5% para 2,7%. Enfim, BTG Pactual também aumentando suas expectativas. Previsão de crescimento para 2024 revisada de 2,4% para 2,7%. E todo mundo fazendo essa ressalva que você também fez, com a preocupação de pressão inflacionária e talvez a necessidade de elevação de taxa de juros pelo Banco Central. Uma missão aí para o Galípolo quando ele assumir. A gente até vai falar sobre esse assunto depois no intervalo com a Renata Agostini também. Mas eu falei com o Sardenberg hoje na hora do almoço, no primeiro Viva Voz, que as minhas fontes, né, uma fonte lá do BC, que na semana passada estava achando que talvez a próxima reunião do Copom fosse no sentido de manter a taxa de juros, até para esperar a sabatina do Galípolo, deixar que essa transição fosse sem maiores turbulências, sem ter o fator Lula ali falando
em cima e tal, diante desse PIBão e da expectativa de maior crescimento no ano e que, portanto, a inflação possa escapar desse teto da meta, que é onde ela está hoje orbitando, ali perto dos 4%, aí a expectativa de que pode vir uma alta dos juros na próxima reunião do Copom passou a ser dominante nas conversas, inclusive ouvi isso de uma fonte interna lá, então pode ser que a gente veja a consolidação da aposta nessa alta, e aí a dúvida passa a ser se de 0,25 ou de meio, a depender aí da dose que o BC quiser dar de estabilidade de recado de, olha, estamos olhando, estamos aqui realmente empenhados em segurar a inflação. A gente vai para esse intervalo agora, que é um pouco maior em função da propaganda política, que vocês têm ouvido aí com mais frequência no rádio, depois Repórter CBN, e a gente volta com mais Viva Voz. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Muito boa noite, Renata Agostini. Boa noite, Vera, Carol, boa noite aos ouvintes. Renata, veio aí fortíssimo o número do PIB do segundo TRI, mais forte do que a maioria do mercado estimava. O governo já vinha falando que vocês vão surpreender com o PIB desse ano. Isso aconteceu, então tem muita gente batendo bumbo, mas as boas notícias nunca vêm acompanhadas de alguns efeitos colaterais, né? Isso já acende uma luzinha aí em relação ao que o Banco Central vai fazer sobre os juros. Queria te ouvir um pouquinho a respeito dessa boa notícia, inegavelmente ótima notícia, mas o que ela pode ter de efeitos colaterais. Pois é, não, excelente notícia. O governo pode até, se quiser, resgatar, né, aquele mote, lembra lá atrás do governo Dilma, dos pessimildos, né, para, se quiser, dar uma fustigada nos agentes do mercado, porque, de fato, até as melhores previsões não estavam contando que havia um resultado de 1,4. Aliás, vamos fazer uma justiça aqui, né? Nem nas contas do próprio governo. Então, todo mundo errou junto, e que bom que errou, porque é sempre bom que esse erro venha acompanhado de um impulso a mais para a economia do país. Algumas coisas importantes da gente destacar. Esse crescimento acima do esperado traz boas notícias dentro dessa boa notícia. Primeiro porque você tem ali um impulso importante que veio do lado do investimento. Isso é ótimo. A gente sabe que o país precisa mesmo disso, e o investimento vem muito comprimido nos últimos anos. Você tem ali também junto gasto do governo e um incentivo ao consumo das famílias. Isso está em consonância com a visão que o próprio governo e o próprio PT tem sobre como deve ser essa roda da economia. Isso tem relação com os benefícios, com as políticas de transferência de renda, de expansão de crédito, tudo isso está aí. Um outro aspecto positivo, né, falei que tinha boas notícias dentro da boa notícia, é que ao anunciar esse resultado acima do previsto e também revisões positivas nos últimos trimestres, nos trimestres anteriores, isso é comum que aconteça, né, um ajuste depois. Você tem necessariamente como reflexo um olhar diferente para o que vai acontecer no ano. Todo mundo foi lá refazer suas continhas. Bem, se eu estava contando que esse trimestre não ia ter um crescimento tão grande, que no final se revelou de 1,4, eu preciso entender como vai ser o ano. E aí que as contas começam a se aproximar de um crescimento de 3% para a economia no ano, o que é excelente. Excelente, inclusive, excelente, né? Engraçado, né? Há pouco tempo, se a gente fosse falar de um crescimento de 2%, 3%, a gente ia falar, poxa, um pibinho, mas considerando tudo que vivemos aí nas últimas quadras, 3% e uma projeção revista para cima, ela é sempre muito bem-vinda. Ocorre que quando a gente olha esse resultado de 3% para o ano, a gente vê que as contas, e aí puxando para o que a Vera colocou, as contas também do Banco Central e do Comitê de Política Monetária vão ter de ser revistas. Uma economia que cresce de forma mais acelerada, ela embute nisso uma pressão inflacionária. Então, tem mais gente comprando coisa, tem mais gente com dinheiro para ir atrás de serviços, contratar
obras e tudo fica um pouco mais caro. Então, diante disso, agora o Comitê de Política Monetária e o Banco Central vão ter de olhar para essa história toda e provavelmente, se já vinha dando sinais de preocupação, isso vai se tornar um fator adicional que pode sim levar a uma alta de juros. Isso é o que está apostando agora o mercado. No dia de hoje, a curva de juros ela já começou a ficar pressionada e a maior aposta é que você tenha uma elevação na taxa básica de juros já na próxima reunião, agora em setembro. Ô, Renata, agora isso do lado, a preocupação do mercado, né? E do lado dos parlamentares, dos ministérios, do pessoal do governo que ouve falar em alta de arrecadação já quer gastar mais, né? É interessante. De certa forma, é muito... quando a gente olha esse tipo de indicador, né? Eu achei bacana quando eu falei mais cedo com a Vera sobre o que a gente ia abordar e ela já trouxe logo essa ligação com a política de juros, porque se por um lado o governo tem sim uma excelente notícia, e não à toa, né, para usar o termo que a própria Vera usou, né, vai bater bumbo, né, estamos no caminho certo, isso pode dar sim uma folga orçamentária para o governo, né, se essa trajetória se confirmar, no momento em que o governo está sendo muito questionado sobre as contas que apresentou para o programa orçamentário, para o plano de orçamento do ano que vem, com uma dependência enorme de novas receitas para essa conta fechar. Então, o governo está tendo que se equilibrar ali muito nisso. Por outro lado, não apenas o crescimento da inflação que vão levar a essa pressão adicional em cima do Banco Central. A gente tem alguns fatores, além do crescimento acima do esperado. A gente tem, por exemplo, uma tarifa de energia que está na bandeira vermelha. Isso é inflação na veia, porque todas as contas de energia ficam mais caras ao mesmo tempo. A bandeira vermelha é quando você está ali com uma dificuldade, né, de abastecer o sistema só com as suas fontes de energia renováveis, que são as hidrelétricas, né, que é a maior parte da nossa produção de energia. Você tem que usar as térmicas e isso encarece a energia. Então, você está a bandeira vermelha. Você tem um câmbio que não cede. A gente falou muito sobre a forma como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se colocava e o impacto no câmbio, que era verdade, mas o fato é que, como sabemos, muita coisa acaba mexendo com o câmbio e esse câmbio continua nas alturas. Não à toa, o Banco Central finalmente olhou e falou, olha, a gente vai ter que fazer intervenção no câmbio. Então, tudo isso, gente, é pressão inflacionária. Você tem pressão que vem de diferentes frentes e já tem muita gente apostando que não é nem mais o caso de saber se o BC vai ter que aumentar a taxa básica de juros. A questão é o quanto tem de ser esse aumento e quão intenso ele será nas próximas reuniões. E aí, quando a Carol traz, olha, o olho dos parlamentares em cima dessa história, é claro que isso vai ajudar a ter... Isso, na verdade, será um componente a mais nas discussões que começam agora em torno do orçamento. Só para deixar aqui um dado, né? E acho que é até importante que mais à frente a gente volte a falar mais no detalhe sobre isso, mas o governo está contando que no ano que vem vai ter que ir atrás de 160 bilhões de receitas a mais. É muito dinheiro. E a gente tem visto provas de que os parlamentares são muito criativos na hora de inventar gastos, mas não sensíveis eles, né, os responsáveis por tesourar. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que as propostas da equipe econômica para trazer mais receitas não tem ali bom caminho facilitado na Câmara. Exatamente, porque criou-se e foi insucedido esse discurso de taxar, e essa via do aumento de impostos para fechar as contas, eu acho que já está interditada, né, Renata? Então, realmente, talvez esse respiro dado pelo crescimento seja bom nesse momento, né? Não, exato. A gente tem um processo curioso que vai pressionar bastante o governo, né? O Congresso diz, olha, aumentar receitas não queremos,
o governo não endereça, isso é um fato, nessa proposta de orçamento para 2024, soluções de contenção de gastos de forma mais estrutural, os gastos com a Previdência, eles estão vindo de forma consistente acima do que se projetava. Esse foi um debate que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, levantou ali quando se começou de forma mais intensa, né, a se debater a continuação da desoneração da folha de pagamentos, porque ali você tem um efeito sobre a arrecadação justamente que leva à Previdência, se você não teria necessidade de fazer uma nova reforma da Previdência. Esse não é um assunto que tem de estar completamente fora do radar. Então, me parece que esse debate sobre o orçamento que se avizinha agora, que teremos nos próximos meses, ele vai ser muito fundamental para a gente entender não só o ano que vem, que é óbvio, né? O orçamento do ano que vem, ele vai ter impacto no ano que vem, mas também como serão esses temas nos próximos anos. Perfeito. Muito obrigada por hoje, Renata Agostini. Até quinta-feira. E, enfim, a gente vai seguir acompanhando aí esses desdobramentos na economia. Um beijo, meninas. Até quinta. Beijo. Então agora a gente vai para mais um intervalo rapidinho. Volta já com mais Viva Voz. CBN Eleições 2024. Estamos de volta com o Viva Voz e também o que teve segmento hoje foi a sabatina da CBN, do Globo e do Valor com os principais candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E de novo está com a gente a Laura Couto para dar um resumo do que aconteceu hoje, quando o sabatinado foi o prefeito Fuad Noman, do PSD. Boa noite, Laura. Boa noite para você também, Vera. Exatamente. O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman, do PSD, disse que o ex-prefeito da capital, Alexandre Calil, mudou muito rápido de ideia sobre apoiá-lo nas eleições, porque o PSD não daria espaço para uma possível candidatura de Calil para o governo de Minas em 2026. Fuad também falou que Calil saiu da prefeitura porque não queria mais o executivo municipal, mas sim o estadual. Porém, tem concorrentes do partido para 2026. Outro motivo para a falta de apoio do ex-prefeito seriam mudanças feitas por estadual. Porém, tem concorrentes do partido para 2026. Outro motivo para a falta de apoio do ex-prefeito seriam mudanças feitas por ele na prefeitura após a saída de Calil. Eu entendo que ele está agora magoado. Por algumas coisas. E eu também estou sentido com ele. E ele, quando saiu para candidatar, ele mesmo disse para mim, Fuad, eu estou saindo porque eu não quero mais a prefeitura. E agora querer intervir na prefeitura me parece um pouco fora do contexto do que ele sempre disse. Acho que ele está dando um tempo nesse momento agora por uma questão política. E entendo isso, ele viu que no PSD ele tem 2 concorrentes fortes para a candidatura ao governo do estado e está procurando um caminho para 2026. Durante a sabatina, elogiou o governo de Aécio Neves em Minas Gerais e disse que teve um bom trabalho na gestão do ex-governador do estado, quando foi secretário. Apesar disso, falou que Aécio não tem ligação com a sua gestão e nem fará indicações. Ele afirmou que vai definir os nomes por competência. Fuad também comentou sobre não ser conhecido por grande parte da população de Belo Horizonte. Sobre isso, ele disse que após a saída de Calil e o fim da pandemia de Covid, focou no trabalho e não fez marketing. Ele também afirmou que outros candidatos são mais populares por já terem disputado outras eleições, diferente dele, que no último pleito concorreu como vice de Alexandre Calil. Eu optei por fazer o trabalho, enfiei a cara no trabalho, se puder dizer assim, de uma forma mais simples. E não optei em fazer nenhum tipo de marketing pessoal. Por quê? Porque eu acho que o mais importante são as obras, não quem faz as obras. Agora, quando chega na eleição, as pessoas não sabem quem fez as obras. Nossa meta agora é apresentar para essas pessoas quem fez as obras. Nós estamos conseguindo mostrar isso.
Na entrevista, ele também prometeu um plano de carreira para manter médicos em hospitais geridos pelo município, mais vagas de ensino em tempo integral e atração de eventos. Sobre finanças, apesar da aprovação pela Câmara de um déficit de quase 200 milhões de reais em 2024, Fuad disse que a Prefeitura não vai encerrar o ano com dívidas. Ele também prometeu refazer o contrato das empresas de ônibus. Essa foi a segunda entrevista de uma série que acontece ao longo de toda a semana. Amanhã, quarta-feira, o deputado Bruno Engler, do PL, será entrevistado. Vera. Obrigada, Laura, pelas suas informações. De Belo Horizonte, a gente vem direto aqui para São Paulo, onde a campanha está pegando fogo. E quem faz uma participação hoje aqui no Viva Voz é uma figura raríssima aqui neste programa. Ela madruga nesta rádio. Boa noite, Gabriela Rangel. Boa noite, Vera. Boa noite, ouvintes. Felicidade estar aqui com vocês nesse horário. E, Vera, a gente fala sobre essa semana importante para os rumos da campanha da reeleição do prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Amanhã, quarta-feira, o principal aliado dele, o governador Tarcísio de Freitas, vai a Brasília encontrar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O apoio oficial de Bolsonaro a Nunes teve a última cena explícita na convenção de lançamento da candidatura, isso já tem um mês. E desde então o ex-presidente é esperado em São Paulo para gravar o vídeo para propaganda eleitoral, tanto na CEAGESP, a Central de Distribuição de Alimentos aqui de São Paulo, quanto no aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte. O encontro do governador com o ex-presidente foi informado por interlocutores da CBN e confirmado por Tarcísio. O governador deve reforçar o pedido para que Bolsonaro tenha maior participação na campanha. Pela manhã, que o encontro já estava marcado, o governador disse que a direita deve se unir em torno de Nunes. E a melhor propaganda para a direita é o resultado. E é no resultado que a gente cresce. E tem outra, né? As pesquisas já estão mostrando isso claramente, né? O Ricardo vai para o segundo turno e é a pessoa que no segundo turno tem a melhor condição de vencer a esquerda aqui em São Paulo. Então é a aposta correta. Em conversas com jornalistas hoje de manhã, Tarcísio também afirmou que chegou a ser aconselhado por Bolsonaro a se afastar de Nunes para evitar um desgaste em caso de derrota. No entanto, preferiu intensificar ainda mais as agendas conjuntas e apostar na vitória do aliado. Além desse encontro de amanhã, que pode aproximar mais o ex-presidente de Nunes, no sábado eles vão se encontrar no ato de 7 de setembro na Avenida Paulista. Inclusive, Bolsonaro já viria a São Paulo na sexta-feira, seria recepcionado por Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes, mas Tarcísio preferiu, se adiantar e ir amanhã a esse encontro lá em Brasília, diante da urgência dessa aproximação. E falando ainda de 7 de setembro, do ato, Bolsonaro autorizou que qualquer candidato à prefeitura suba no carro de som, em um aceno a Pablo Marçal. Já na quinta-feira, Vera, uma nova rodada da pesquisa Datafolha vai mostrar se a propaganda eleitoral que começou na sexta teve o impacto esperado nas intenções de voto. O maior tempo de inserção de 6 minutos e 30 segundos era tido como um trunfo pela campanha de Nunes, já que o adversário Marçal sai na frente quando o campo é a influência na internet. Inclusive, Nunes, nos últimos dias, fez uma correção estratégia de redes, com a contratação de um time para isso. Então já é visível nas publicações dele uma maior frequência de cortes de entrevista, edições mais dinâmicas. E nessa terça, Ricardo Nunes cumpriu a agenda de manhã ao lado do governador Tarcísio de Freitas. Eles estiveram na Central de Monitoramento Smart Sampa, que tem câmeras inteligentes aqui no centro da capital paulista, e Nunes prometeu, em um segundo mandato, dobrar de 20 mil para 40 mil o número de câmeras no programa. Vera. Muito obrigada, Gabriela, pelas suas informações. É isso, Carol, essa briga aí no bolsonarismo, um movimento bastante aturdido pelo surgimento do Pablo Marçal. Eles não contavam com isso, não estudaram o fenômeno e parecem não saber lidar muito bem com ele, né? Aliás, um fenômeno difícil de lidar esse. E o Tarcísio ficou vendido no lance, né? Porque ele apostou todas as fichas dele nessa articulação em torno da candidatura do Nunes. E agora o Bolsonaro, que é o grande padrinho político do Tarcísio, já tirou o pé dessa campanha do Nunes e deu aquela piscadela para o Pablo Marçal, né? O Tarcísio ficou meio sozinho nesse lance aí. Mas ele vai tentar reverter, como a Gabriela trouxe pra gente, porque ele também percebe o óbvio, né? Se o Marçal se consolidar na direita, pula uma geração. Pula a geração do Tarcísio. Então, ele que era ali jovem e tinha um futuro,
e até para chegar à presidência, isso passa a ser mais ou menos eclipsado pelo surgimento de uma outra pessoa com outro perfil e que não está tão subordinada à liderança do Bolsonaro. Então, é algo que realmente mexe com todo mundo ali na direita. Pois é. Vamos falar desse Roda Viva de ontem com Pablo Marçal, Vera? Vamos. Alta audiência, altíssima audiência digital, era esperado. Ele vem fazendo isso nos programas em que ele vai. A audiência dos programas dele é bastante superior à dos concorrentes. Ele vai modulando o tom dele de acordo com a expectativa que ele quer produzir para os recortes dele nas redes sociais, que são em série, são muito rápidos e realmente muito curtos, tirando do contexto qualquer situação que se esteja discutindo, Carol. Então, é algo que é desafiador para o jornalismo tradicional, porque a gente faz um programa de 1h45, em que você tenta aprofundar os assuntos diferentes ao plano de governo dele. A gente discutiu essa proposta de teleféricos, a proposta que ele tem de construir uma torre que está acoplada ou não à ideia de teleférico, mas é uma torre de 1 quilômetro, inspirada em outras que existem aí em Dubai, etc. Tem essa história toda da vida pregressa dele como coach, como influenciador, e antes disso, aquele processo no qual ele foi condenado, ligado a uma quadrilha que extorquia dinheiro de pessoas a partir de e-mails. E tudo isso ele se vitimiza, ele minimiza, ele diz que não há provas, ele diz que já prescreveu, mas o que vai para as redes dele são recortes muito curtos que tiram totalmente do contexto. Então, é algo que tantos candidatos estão demonstrando muita dificuldade de lidar, como nós, jornalistas, também. Assim como o Bolsonaro foi um fenômeno que foi sendo digerido aos poucos, esse que está sendo difícil de ser digerido até pelo bolsonarismo, também para o jornalismo apresenta alguns desafios de como você confrontar, porque por todos os caminhos que você vá, ele dá um jeito até de tentar desestabilizar os jornalistas. É tudo técnica de quem está acostumado a falar, faz muito curso, faz muita palestra, mas no fim ficam muito evidentes muitas fragilidades ali, tanto da construção dessa candidatura do ponto de vista político, quanto da trajetória do empresário Pablo Marçal, quanto das propostas que ele tem para uma cidade como São Paulo, que não é qualquer cidadezinha que você faz coisas da sua cabeça. É uma cidade muito complexa, difícil, com leis ali também difíceis de você mudar na Câmara, um zoneamento todo já definido por um plano diretor que tem revisões de anos em anos e não quando dá na veneta do prefeito. Enfim, tudo ainda muito nebuloso em relação a essa candidatura. É um desafio, porque em vários momentos, inclusive, ele ignora o que está sendo perguntado e fala o que quer, né? Olha para a câmera e fala o que quer, praticamente ignorando quem está ali fazendo a pergunta. É um desafio do ponto de vista jornalístico e bateram muito na tecla dessas fragilidades, eles saem muito pela tangente, né, Vera? Tanto no campo das propostas, quando perguntam, mas qual é a proposta, então, para combater a pobreza? Vamos mudar o mindset de todo mundo, qualquer um pode chegar onde eu cheguei. Essa é a tal teoria, a teologia assim da prosperidade, né? Que ele propugna muito nos cursos e em tudo que levou, ele inclusive a levar um grupo para o Pico dos Marins há alguns anos, com um curso que chamava O Pior Ano da Sua Vida, que é uma ideia segundo a qual você vai ter o pior ano da sua vida, com muito perrengue, mas isso vai destravar uma década de prosperidade. E as pessoas quase morreram, porque não havia condições meteorológicas, elas não eram treinadas para fazer uma subida daquela. Ele ignorou alertas de vários guias que dizem no processo, que disseram que não dava para prosseguir a partir dali, que as condições estavam muito ruins. Os bombeiros que disseram que nunca viram tamanha temeridade como aquilo. Mas é esse tipo de coisa que ele vende anos com ele, enriqueceu com isso e tenta vender para o eleitor de São Paulo. Eu acho que programas assistidos na íntegra, eu até convido todo mundo a assistir na íntegra, mostram esse contexto. Recortes de poucos segundos não mostram nada a não ser propaganda de quem está fazendo os recortes, né? E outras fragilidades ele também sai pela tangente, né? Quando ele é confrontado com as relações do presidente do partido, de assessores próximos com crime organizado, com o PCC, ele não responde e vem com aquela velha tática. Mas o PCC cresceu no governo do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele vai jogando
de lado para não ter que responder diretamente esse tipo de pergunta, né? Exatamente, fazendo galhofa com a sigla, xingando o vice-presidente da República num programa de TV aberta. Então, realmente, táticas lamentáveis que acabam rebaixando o debate na principal cidade e fazendo com que a gente fique discutindo factoides em vez de discutir o que interessa, mas é isso que interessa a estratégia desse tipo de candidatura. Recomendo que todo mundo assista os programas, não só esse, a gente vai sabatiná-lo aqui na CBN também, a Globo News também fez. Enfim, assista na íntegra para entender quem são as pessoas e não fique só nos memes e nos fenômenos digitais, porque não é assim que se define o futuro da principal cidade do país. É isso, tanto dele quanto dos outros candidatos. É isso, Ficamos claro. por aqui. Por aqui, amanhã tem mais e o Guilherme Muniz já está aqui do meu lado para seguir com o Viva Voz, com o ponto final. Beijo, Vera. Até amanhã. Beijo, até amanhã.